Olá, vamos falar sobre números e operações matemáticas em Python. Esse Colab, esse arquivo do IPython Notebook está disponível lá no nosso Classroom. Vocês podem baixar e executar e ir acompanhando, né, e fazendo cada operação aqui. É sempre bom vir aqui em limpar todas as saídas e também em recolher sessões para ele ir abrindo só aos poucos. Então vamos lá, com Shift Enter a gente executa e pode ir vendo as operações. Então, a gente vai ver operações matemáticas muito simples. A gente vai estar trabalhando com os tipos numéricos do Python, que são o tipo inteiro e o tipo float. Inteiro para números inteiros, positivos, negativos e o zero, e os números float, que são os números reais. E as operações que eu posso fazer com esses números e que vão sempre resultar num valor numérico. Então, sempre que eu uso operações com valores do tipo numérico, seja inteiro, seja float, e essas operações que a gente vai ver, o resultado vai ser um número. Por que é importante isso? Porque alguns outros tipos de operadores que vão dar como resultado não números, mas vão dar como resultado, por exemplo, uma expressão lógica ou booleana, verdadeiro ou falso. A gente vai ver depois esse tipo de operadores, mas é importante que a gente já compreenda isso. Então, a gente vai usar o Python nesse momento muito parecido com uma calculadora. Vai perceber isso. Então, por exemplo, se eu faço aqui 4 mais 4, usando o símbolo de adição, ele vai dar o resultado. O valor 8, daqui a pouco aparece ali. 4 menos 3, o valor 1. Né? E assim por diante. Eu posso editar aqui a célula, ele está dizendo, né? Com duplo clique. Que já está editado, né? A multiplicação, da mesma forma, 3 vezes 3, o resultado 9. E aqui a divisão, no nosso caso, a divisão 3.2 vai dar 1.5. O Python também oferece o operador de divisão inteira, 5 dividido por 2. Então, eu tenho, por exemplo, 5 coelhos, eu quero dividir para 2 pessoas. Quantos coelhos cada pessoa vai receber? Cada pessoa vai receber 2 coelhos e não 2 coelhos e meio. A gente não quer cortar no meio, né, o coelho. Então, há algumas situações em que eu não consigo dividir. Eu tenho quantidade em estoque, eu tenho pessoas, né, para dividir em 2 times, por exemplo, ou em 4 equipes na turma. Então, eu preciso de um operador que nos garanta a divisão inteira. Então, no nosso caso, barra, barra. Claro que há um resto que a gente vai ter que também perceber. Então, 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Né? Vamos pular então um pouquinho. Como é que eu sei o resultado da sobra? É 5 módulo 2. O símbolo que a gente usa é o símbolo do percentual, mas esse operador é chamado de módulo resto da divisão. Então, 5 módulo 2 vai dar o resultado 1. Tá? A gente vai falar mais na frente sobre o operador módulo, mas é importante que muitas operações, muitas situações dos nossos programas podem ser resolvidas com o operador módulo. Ele é bastante útil na computação. Na matemática ele também existe, mas é menos utilizado, mas aqui a gente vai perceber que ele é muito útil, então daqui a pouco a gente pode voltar nele, então não esqueça dele. Então, quando eu armo a conta lá, 5 dividido por 2 vai dar 1, vai dar 2, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Esse para 5, 1 que sobra é o que a gente consegue com esse operador módulo. Ok? E por fim, nós temos aqui também o operador de potência. Então, 2 elevado a 10. 2 é a base, 10 é o expoente. Então, 2 elevado a 10 vai dar 1024. O símbolo que a gente usa é o asterisco, asterisco. Você vai perceber que nem sempre a gente vai usar os operadores da matemática, porque aqui nós temos um número limitado de caracteres, é o que tem no teclado, então a gente acaba emprestando, né? Tipo aqui, barra, barra, asterisco, asterisco, ou o símbolo do percentual. Né? Vocês terem uma ideia, né? Em todas as linguagens que eu já programei, o símbolo do percentual nunca é usado para calcular percentual, ele é usado para as mais diversas coisas possíveis, menos para o cálculo do percentual. Por quê? Porque a gente precisa desse símbolo e acaba emprestando ele para outras coisas. O percentual é calculado com uma taxa, né? Uma divisão, uma multiplicação. Então ele não funciona para aquilo que ele é usado normalmente fora da computação. A função type, ela nos ajuda a saber o tipo de uma variável. E às vezes é importante numa depuração, né, para a resolução de um problema no programa, saber de que tipo uma variável é. Então, type do valor 5 vai nos dar o tipo int. Então, isso significa que 5 é um valor do tipo inteiro. 5.0 já é um valor do tipo float. E a gente não aprendeu ainda, né, não estudou ainda, mas se eu coloco que a variável A
e digo eu sou uma string, o tipo de A é str ou string, ok? Vamos ver mais algumas operações com float. Então, por exemplo, 3.1 mais 6.4 vai dar 9.5, né? 4 mais 4.0 vai dar 8.0, valores float. 4 mais 4 vai dar um valor inteiro, 8, né? E aqui eu tenho 4 dividido por 2, o resultado vai dar 2.0, né? Uma divisão que nos dá um float. Se eu quero uma divisão inteira, eu uso barra barra. Aparentemente o resultado é o mesmo, mas vai haver situações em que eu não posso usar um float. Por exemplo, o índice de uma string, o índice de uma lista não pode ser um valor float. Então, se eu fizer isso aqui, vai dar erro. Eu preciso pegar o valor desse jeito ou converter um float para inteiro. A gente vai ver mais na frente também, né? 4.3 vai dar 1.33333, uma dízima. Eu posso fazer a divisão inteira, vai dar 1. Então, ele suprime, né, o final. Aqui não é arredondamento. Depois nós temos também operadores de arredondamento, né? E também daquilo que na matemática a gente chama de teto e piso. A gente chama o arredondamento em Python de round, o teto de sail e o piso de floor. Então, a gente vai ver esses operadores mais na frente, mas por hora nós estamos vendo os operadores mais básicos aqui. A gente também pode fazer conversão, o que é chamado em programação de casting. Então, por exemplo, o valor 9 é um valor inteiro, mas eu quero que ele seja um valor float. Então, eu uso float entre parênteses 9. E o resultado vai ser 9.0. Ou int de 6, 6.0, que é float. Então, o resultado é int. Ele suprime as casas decimais. É o caso aqui, ó, int de 6.5. Ficou 6, ele desprezou o resto. Nem sempre ele vai conseguir fazer, mas quando ele consegue, ele executa, né? Por exemplo, int de 20. 20 entre aspas quer dizer que 20 é um texto, mas nesse caso ele consegue converter e eu tenho um valor inteiro. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma operação 20 mais 3, vai dar 23. Mas se eu fizer 20 mais 3, sendo 20 string e 3 string, ele não vai somar matematicamente, numericamente. Ele vai fazer o que a gente chama de concatenação. Ele vai juntar esses dois textos. E o resultado vai ser 203. Né? Agora, se eu quisesse fazer numericamente, então o que vai acontecer aqui? Ó, né? 20, texto mais 3, número. Nesse caso, o Python não vai conseguir calcular, ele não vai conseguir entender o que você quer fazer. Ele dá um erro de tipo. Sempre que der um erro, pegue o erro, ele está dizendo em qual lugar está dando, mas pegue o erro e tente jogar lá no Google e ver. Então ele está dizendo o seguinte, ó, erro de tipo, precisa ser string não inteiro. Ele está dizendo o seguinte, ó, aqui eu tenho uma string, então esse cara tem que ser string também, não um inteiro. Então é isso que ele está dizendo. Então como é que eu resolvo isso aqui? Ou convertendo o valor int, o valor 20 para inteiro, e aí eu vou ter um resultado, eu vou ter 20 em inteiro mais 3, 23, ou convertendo o 3 para string. Então eu vou ter 20 com o 3 em string, que vai dar aquele resultado 203. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um outro problema maior, né? Eu tenho 221b. Bom, aqui como é que ele vai converter? Ele não vai conseguir saber o que fazer com isso aqui para poder somar. Então ele vai dar um erro. Ó, nesse caso ele não sabe o que fazer. Não é um número que está aqui dentro, né? É um texto, é um número mais texto. Então ele disse assim, ó, erro de valor. É uma literal inválida para inteiro na base 10. Ele não consegue saber o que fazer com esse cara. Então eu vou ter que limpar de alguma forma esse valor. Tá? Então só para a gente entender que tipos de conversões eu consigo e não consigo fazer no Python. Aqui rapidamente só para a gente ver como é que eu consigo pegar valores em decimal e converter para hexadecimal. É uma outra notação, né, que os computadores utilizam. Então a gente vai colocar esse 0x na frente. Aqui em binário, ó, 0b. Então, por exemplo, né, que é esse valor? É o valor 286 convertido para binário. Então, só zeros e uns. Né? Aqui também, ó, 0b e depois 255, que é todo, são 8 uns aqui. Então, eu faço conversão de binário para decimal para binário, hexadecimal e assim por diante.
Tá? Por fim, alguns outros operadores embutidos, funções embutidas da linguagem Python, funções que já vêm dentro dela, você não precisa importar nenhum módulo, baixar nenhum pacote, nada. Né? Então, por exemplo, o valor absoluto, que a gente também tem na matemática, né? O absoluto de 8 é 8. E o absoluto de 8 positivo também é 8. Então, ele pega o valor desprezando o símbolo, se é negativo ou positivo. As situações que eu quero é só saber o deslocamento, eu não quero saber se é para um lado ou para o outro, né? Se o vetor é positivo ou negativo. Então eu pego o valor absoluto. Tá? Aqui eu estou usando o round. Ó. Então o round é o arredondamento. Então eu pego esse valor e arredondo com essa quantidade de casas. Aqui ó, é uma função, entre parênteses eu coloco dois argumentos aqui. Ó. Eu coloco primeiro o valor que eu quero e o segundo eu modifico dizendo eu quero 5 casas nesse valor. Então quando eu coloco, ele vai me dar 5 casas. Percebam que o 1 aqui ó, foi arredondado. Como tem um 9 depois, ele colocou 2. Né? Se eu fizesse isso aqui arredondado para uma casa, ele faria 3.1. Para duas casas, seria 3.14114, né? Ó, se eu fizesse 3 casas, já seria 142, porque ele pega o 1, mas pega o 5, né? E assim por diante. Se eu não colocar nada, ele entende que eu quero arredondado para 0 casas. Seria a mesma coisa que colocar o 0. Então, o 0 é o que a gente chama de valor default. Na falta de um valor, ele assume 0. Né? Vamos deixar aqui como estava antes, então, 5 casas, então arredondamento. Eu tenho também a função de potência, 4 elevado a 2, por exemplo, vai dar 16. A gente tinha feito antes o exemplo lá de 2 elevado a 10, né? Podemos até colocar aqui, ó, 2, que era com asterisco, asterisco, vai dar o mesmo resultado de 1024. Né? Então 2 elevado a 10, 5 elevado a 3 da mesma forma. Então aqui são alguns operadores embutidos, né? E alguns operadores que a gente acabou vendo, né? Operações matemáticas, operações numéricas que a gente pode fazer com o Python. Ok? Então até a próxima.